irmãos e irmãs. Neste nosso habitual encontro de domingo, iremos falar sobre as Sagradas Escrituras. Para nós iniciarmos, vamos então falar um trechinho da encíclica Spiritus Paráclitos do Pontífice Bento XV. O Espírito reconfortante, tendo enriquecido a humanidade nas letras sagradas, para instruí-lo nos segredos da divindade, despertou ao longo dos séculos numerosos expositores mais sagrados e eruditos, que não só não deixariam este tesouro celestial infeliz, mas que deveriam procurar aos cristãos fiéis, com o seu estudo e suas obras, o abundante consolo das Escrituras. Aqui, irmãos e irmãs, nós temos então um trecho da carta encíclica Spiritus Paráclitos do Pontífice Bento XV, de 1920. Aqui, irmãos e irmãs, devemos lembrar de São Jerônimo, quem a Igreja Católica reconhece e venera como doutor da Igreja. Ele que foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o latim. Essa tradução ela é conhecida como Vulgata, ou seja, a língua do povo. Para começarmos, acho que nós temos que conhecer um pouco da história de São Jerônimo. São Jerônimo nasceu em Istidon, uma aldeia que faz fronteira com a Dalmácia e a Panônia. Ele foi criado num lar católico. Desde que recebeu aqui em Roma a roupa de Cristo pelo batismo, ele usou ao longo de sua vida todas as suas forças nas pesquisas, exposições e defesa dos livros sagrados. Iniciado em letras latinas e gregas em Roma, ele mal havia saído das salas de aula dos retóricos, quando ainda jovem, empreendeu a interpretação do profeta Abadia, com este ensino da sagacidade infantil. De tal forma, cresceu nele o amor das Escrituras, que como se tivesse encontrado o tesouro do qual a parábola evangélica fala. Ele considerava que ele deveria desprezar por ele todas as desvantagens deste mundo, todas as vantagens deste mundo, Portanto, sem ser sobrecarregado pelas dificuldades de tal projeto, ele deixou sua casa, seus pais, sua irmã e seus parentes. Ele renunciou à sua mesa abastecida e foi para os lugares sagrados do Oriente para adquirir em maior abundância as riquezas de Cristo e a ciência do Salvador na leitura e estudos da Bíblia. Essa história de São Jerônimo também você pode encontrar na carta encíclica Spiritus Paráclitos do Pontífice Bento XV. Irmãos, tendo em vista então este largo traço, visto em traços largos, a vida de São Jerônimo, meus irmãos veneráveis, vamos agora falar sobre a sua doutrina de dignidade divina e a verdade absoluta das Escrituras. Meus irmãos, vocês certamente não encontrarão sequer uma só página nos escritos sobre ele, onde não parece que ele se manteve firme e constante com a Igreja Católica Universal. E os livros sagrados, sob inspiração do Espírito Santo, tenham Deus como autor e como tal foram entregues à Igreja. O mesmo afirma de fato, que os livros da Bíblia foram escritos por inspiração ou sugestão ou insinuações ou mesmo ditados pelo Espírito Santo. Além disso, que eles foram escritos e editados por si mesmo. Sem duvidar, por outro lado, que cada um dos seus autores, de acordo com a natureza e a engenhosidade da vida, de cada um,
tem colaborado com a inspiração de Deus e assim mostra particularmente como cada um deles tem usado suas faculdades e forças na ordenação das coisas, na linguagem no mesmo gênero e maneira de dizer, de tal forma que a partir daí ele deduz e descreve sua própria natureza e suas notas e características únicas, principalmente dos profetas e do apóstolo São Paulo. A providência de Deus, que por um admirável projeto de amor em seus primórdios elevou a raça humana à participação da natureza divina e tirando depois do pecado e da ruína original, restaurou a sua dignidade primitiva. Também queria dar-lhe a preciosa ajuda de abrir-lhe por um meio sobrenatural os tesouros escondidos de sua divindade, sua sabedoria e sua misericórdia. Essa partezinha você encontra na carta encíclica Providentíssimos Deus, do Pontífice Leão XIII. Que todos, então, e especialmente os soldados da milícia sagrada, entendam, pelos exemplos de Cristo e dos apóstolos, em que estima as letras divinas devem ser mantidas com quanto zelo e com o respeito necessário para que eles se aproximem desse arsenal. Para aqueles que devem lidar, seja entre aprendidos ou ignorantes, com a doutrina da verdade, em um lugar fora dos livros sagrados encontrarão ensinamentos mais numerosos e completos sobre Deus, o mais alto e perfeito, e sobre as obras que trazem à tona a sua glória e o seu amor. Obra sobre o Salvador da humanidade. Nenhum texto tão frutífero comove como aqueles encontrados ao longo da Bíblia. E por esta razão, São Jerônimo tem sido capaz de afirmar com razão que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Neles, sua imagem é vista, viva e pulsante, da qual o alívio dos males, a exortação, a virtude e o convite ao amor divino são maravilhosamente disseminados. É esta virtude única das Escrituras, do sopro divino do Espírito Santo, que lhe dá autoridade ao orador sagrado, lhe empresta liberdade apostólica na fala e lhe proporciona a eloquência vigorosa e convincente. Aquele que carrega em seu discurso o Espírito e a força da palavra divina, fala não só com a língua, mas com a virtude do Espírito Santo e com grande abundância. Que Maria Santíssima nos guie, irmãos e irmãs, nesta caminhada de estudos das Sagradas Escrituras e pela inspiração do Espírito Consolador possamos deixar as letras sagradas penetrar em nosso ser e assim nos deixarmos encher de toda sabedoria e ensinamento. Por fim, veneráveis irmãos, quero expressar minha gratidão por mais um encontro semanal aqui e aguardo vocês no próximo domingo, neste mesmo horário, aqui pelo Projeto Evangeliza. O Imaculado Coração de Maria esteja sempre conosco. Imaculada Conceição de Nossa Senhora, rogai por nós.